Ah, meu Deus, caí. Fiz sexo com a minha namorada. E agora? O que eu vou fazer? Fala galera do canal Cruz Sem Máscara, tudo bem com vocês? Tudo bem comigo também? Hoje para mais um vídeo do canal, talvez um assunto um pouco polêmico, mas que nós precisamos sim discutir sobre isso. A grande questão é, por que cristão não pode fazer sexo antes do casamento? Talvez uma pergunta que muitos se fazem, mas não tem coragem de expor para todo mundo, ou expõe apenas nos pequenos grupos, o que é legal, porém a igreja deve conversar sobre esses assuntos e deve deixar tudo muito bem explicado. Fato é que a Bíblia nos diz, através do apóstolo Paulo, que tudo nos é lícito, porém nem tudo nos convém. Mas Mateus, e agora? Eu fiz e como é que funciona? O que eu faço para parar? Na verdade, cristão pode ou não pode fazer? Como eu disse, tudo nos é lícito, porém tudo nos convém. O cristão, ele é uma pessoa normal, é um ser humano que tem tendência a cair por conta da sua natureza pecaminosa. É normal com que ele fale em determinados momentos da vida. Fato é que não deve ficar pecando o tempo todo, deve sim buscar um meio de fugir das tentações. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então nós temos que sim entender que nós erramos, porém nós devemos fugir do pecado, fugir da aparência do mal. Mas a grande pergunta é se o cristão pode ou não fazer sexo antes do casamento. Você toma as suas próprias decisões. Mas você conhece aquele ditado que tudo que começa errado, termina errado? Ah, Matheus, eu não estou entendendo muito bem. Antes de eu explicar para você, eu gostaria de ler para você o que diz em Gálatas, capítulo 5, e versículos 18, 19 e 20. Na verdade, eu vou ler apenas o 19 e 20. Ora, as obras da carne. As obras da carne são conhecidas como imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino dos céus, o reino de Deus. Ou seja, gente, dentro das imoralidades, dentro das obras da carne, a imoralidade sexual, a libertinagem, as orgias, todo esse tipo de coisa que são relacionadas a sexo, que são relacionadas à pornografia, que são relacionadas a contato físico antes do casamento e de forma extraconjugal, são coisas que irão de fato te impedir de entrar no reino de Deus. Então, toda ação gera uma reação. Tudo aquilo que nós fazemos hoje, tudo que nós, eu não sei assim explicar muito bem, mas tudo que nós cometemos hoje gera uma consequência. Vocês estão entendendo? Eu sei que vocês estão pegando a ideia. Tudo que nós cometemos hoje de errado, ou até de certo, vai gerar uma consequência ou boa ou ruim no final da história. Mas qual é a consequência do sexo antes do casamento? Quais são as consequências de começar errado? De fato, termina errado? Bom, na verdade é uma pesquisa que eu tenho feito há muito tempo, uma observação que eu tenho feito ao longo do tempo, através de vidas de algumas pessoas, de familiares, de amigos, de pessoas que estão ao meu redor. E de pessoas que também eu ouço a história e entendo pelo menos onde começou. Mas eu vou contar aqui uma historinha pra vocês. E antes disso eu quero perguntar, vocês já viram pessoas se separarem no casamento? Vocês já viram casais se desfazerem? Vocês já perguntaram por que eles se desfizeram? Ou vocês já perguntaram qual foi o início da história deles? Eu quero contar aqui uma história pra vocês de um casal. Não é um casal existente, na verdade é uma história de todo ser humano, que acontece em muitos casos. E é um casal, e de repente esse casal, eles não são cristãos, eles são pessoas que se conheceram no mundo, assim, conheceram socialmente, conversaram e começaram a namorar. E de repente eles tiveram relações sexuais, e tudo bem, eles não conheciam a lei de Deus. A Bíblia fala que nós só conhecemos o pecado por conta da lei que é boa. Porém, por causa da lei, nós entendemos que somos pecadores e pecamos. Aí vem a lei da graça. Aí eles não conheciam a lei de Deus, né, e tudo mais, e continuaram esse relacionamento, um relacionamento muito legal, muito bacana. Postavam foto no Instagram, no Facebook, postavam vídeos juntos nos status do WhatsApp e de todo tipo de rede social, até aqui no YouTube também. Só que aí de repente um dos dois na verdade os dois ouviram a mensagem, e aquela parábola do semeador, o coração se fez um campo fértil, uma terra fértil para receber bem a palavra de Deus, e de fato a recebeu e quis dar mais frutos.
E aí os dois começam a caminhar juntos, mas um ama mais o que está ouvindo e o outro nem tanto. E de repente a pessoa que não gosta começa a reclamar. Vou colocar aqui, o parceiro não gostou, o homem não gostou e ele não quer continuar na igreja, não quer continuar ouvindo aquelas palavras, porque até então as coisas mudaram. A menina que antes era tão liberal, agora já está um pouco mais privada, já quer um pouco mais de respeito, já quer caminhar um pouco mais com Deus e conhecer mais de Deus. E aí então ela fala: amor, assim, eu estou pensando e eu estou ouvindo as coisas de Deus, estou gostando muito e gostaria de mudar de vida, sabe? Gostaria de ser uma pessoa direita, não que eu não fosse antes, mas gostaria de ser melhor. E que tal a gente parar de se relacionar por um tempo, até a gente casar e tudo mais, a gente continua. E porque o amor não vai esfriar, você sabe, né, amor? E ele não querendo, assim, meio sentido. Porque o homem, né, ele gosta de jogar pra fora tudo que ele tem, ele gosta de mostrar que ele é bom no que faz. E quando ele é travado, ele fica: calma aí, não é possível, mas bom, vai ser só por um tempo, eu não vou dar um mês pra ela, que daqui a pouco a gente tá voltando. Só que a menina, ela continua, ela de fato, ela quer realmente mudar, e ela vive pra isso, ela tá buscando a Deus, ela tá orando, ela tá realmente mudando a sua mente, ela entendeu o que Romanos 12 diz: minha mente está sendo transformada e eu estou experimentando o que é bom, agradável e perfeito da vontade de Deus. Só que o cara não tá no mesmo padrão dela, ele até acompanha ela de vez em quando, mas não tá gostando da situação. E aí, os dois se casam. Ele, por amor a ela, por um sentimento muito forte, eles se casam e a vida continua. Só que por ter tido uma espera muito longa, ele começa a pensar que ela já não é mais a mesma mulher. O pensamento dela já mudou. Ou seja, os desejos que ele tinha antes, ele já não tem mais. Poxa, ela fazia isso, ela virava cambalhota, ela fazia tal, isso. Mas agora não faz mais, tá totalmente diferente, não é possível, o que mudou, não. E as discussões aumentam, as brigas começam, não tem mais aquelas fotos do Instagram, não tem mais aqueles vídeos no Instagram. E então o parceiro, ele começa a olhar para um lado e para o outro, começa a se ver sem saída, porque ele então não quer se entregar a Jesus, ele não quer de fato entregar o seu coração. E ele começa a buscar subterfúgios, ele começa a buscar em amigos soluções para que, né, esse prazer, ele, pelo menos com bebida, ele seja suprido. Aí bebe com os amigos e tudo mais. Só que aí a questão de andar com os amigos que também não são cristãos, a Bíblia fala de nós evitarmos as más conversações, porque elas corrompem de fato os bons costumes. Evitar as más amizades, porque elas nos desviam da presença de Deus, se você não tiver uma boa mente, é claro. Que você faz o seu caminho com Jesus. Se você tiver uma mente transformada, você não vai ser convertido ao mundanismo, mas você vai converter o mundo a Jesus. Então é questão de mente. Aí então, mas a pessoa não tem maturidade para isso e começa a andar muito com os amigos que não conhecem Jesus, que são más companhias, e eles apresentam outras pessoas. E ele se interessa por outras mulheres também. Enquanto isso, a mulher continua orando, mas sofrendo as retaliações de um relacionamento que não começou bem. E aí começam as brigas, começam as desconfianças e começam aquilo que nós chamamos de traições. Você talvez já tenha se identificado com algumas pessoas que começaram dessa forma e terminaram também dessa forma. Por que cristão não deve fazer sexo antes do casamento? Porque é algo muito sério que Deus colocou para o ser humano. É um ministério que Deus tem nos dado, a família. E ela deve ser preservada, porém deve ser consumada no momento certo. Mateus, só que eu sou muito fraco nisso. Assim, gente, eu tenho 4 anos de namoro, de relacionamento, e graças a Deus eu vou me casar. E graças a Deus a minha noiva, ela é virgem. Só que é muito difícil para mim. Sabe como é que nós de fato vencemos as nossas vontades? Está logo abaixo do que nós lemos. Está logo abaixo do versículo 20. Eu quero ler para vocês, e assim nós vamos encerrar esse vídeo, deixando essa palavra para vocês. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. A carne só é vencida, as vontades, os desejos sexuais, os desejos da imoralidade sexual, da libertinagem, das orgias, só são vencidas quando de fato você se entrega a Deus. Eu falo isso em muitos vídeos, de a gente não buscar por dons e sim buscar por frutos, porque é isso que Deus vem buscar dos seus ramos. E ramo que não dá fruto, ele corta e lança no fogo. Então nós temos que buscar dar frutos.
Se você der bons frutos, você vai permanecer ligado na videira. Mas se você não permanecer, mas se você não der bons frutos, ou der frutos maus, você vai ser cortado e lançado no fogo. Você não vai conhecer o reino dos céus, você não vai conhecer o reino de Deus. É importante que você entenda também que não devemos ultrapassar limites. Deus nos colocou limites para que sejam respeitados. E não são limites porque Ele é um Deus que imposta coisas. Não, mas é porque Ele sabe que isso é o melhor para nós. Ele sabe que é isso que vai nos fazer bem, que é isso que vai nos levar em direção ao caminho dos céus. Mas a porta que nos leva à salvação é uma porta estreita, é o caminho que nos leva à salvação, e são poucos os que irão passar por ele, por esse caminho, por essa porta. Ou seja, é um caminho que não há muitas facilidades, é um caminho que de fato necessita de muita renúncia. Resistir à carne é muito difícil, mas resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir ao diabo não é de encontro a um prostíbulo e ficar lá na frente e falar eu consigo vencer isso. Não é isso. Não é colocar sua noiva ou seu noivo, ou seu namorado, sua namorada nus na frente de vocês e pensar eu vou resistir. Não, porque vocês irão cair, de fato irão se arrepender muito, porque o pecado fere. No início é bom, mas ele fere e nos leva à morte. Então, gente, se cuidem, guardem o seu coração, guardem também a vida de vocês como casal pro casamento, porque é importante, é o que eu tenho feito. E é por isso que eu tenho tido um pouco de liberdade para falar sobre esse assunto, porque é uma experiência que eu tenho tido de 4 anos. Tem sido difícil, mas a cada ano se torna mais prazeroso, porque eu sei que o dia está chegando. Então não há nada melhor do que estar fazendo um trabalho de sucesso. É óbvio que em alguns momentos a carne chamou a atenção e nós demos assim vazão, mas nada que nos fizesse de fato cair e consumar o nosso pecado. Então, gente, confiem que Deus é poderoso para livrar vocês de toda a tentação da carne. Resistam o diabo e ele fugirá de vós. Talvez você diga, caramba, eu pequei porque o diabo é sujo. O diabo é sujo, mas o Senhor te santificou para que você fosse mais alvo do que a neve. Então, por mais que o diabo seja sujo, quem se permite sujar é você. Então permaneça limpo e santo até o dia que o Senhor tem preparado para vocês. Fiquem na paz, tamo junto e falou!